Olá, muito boa noite para você. Aulas presenciais são autorizadas na Onda Vermelha em Minas Gerais. Patos de Minas confirma 25 novos casos de Covid-19 e primeiro dia na semana sem morte registrada em boletim. Polícia Civil confirma que ossada encontrada às margens da BR-365 era de homem desaparecido de Lagoa Formosa. Dupla acusada de matar rapaz de 27 anos em janeiro no bairro Caramuru senta no banco dos réus. Parte do dinheiro arrecadado com valor devido na declaração do imposto de renda vai para a doação. Sexta-feira continua gelada. Catador de recicláveis continua em área invadida e tira do lixo o sustento. Planejamento familiar não tem receita, mas deve ser discutido entre o casal. Grupo de voluntários cria grupo de escuta em Patos de Minas. Tem ainda a nossa análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News. A Polícia Civil de Patos de Minas confirmou nesta quinta-feira que a ossada encontrada às margens da BR-365 é de um homem de 42 anos, morador da cidade de Lagoa Formosa e que estava desaparecido há mais de um ano. O caso será repassado à Delegacia de Lagoa Formosa para as possíveis diligências. A ossada foi localizada no dia 14 de maio por trabalhadores que se depararam com um crânio e outros ossos dentro de uma vossoroca no quilômetro 395 da BR-365. A perícia da Polícia Civil realizou buscas e conseguiu encontrar outras partes dos restos mortais, além de um par de chinelos. Os materiais foram encaminhados para uma análise mais detalhada em Belo Horizonte, onde ficou constatado tratar-se de Luiz César de Oliveira, morador da cidade de Lagoa Formosa e que estava desaparecido desde 28 de novembro de 2019. Pois a pergunta agora é: quais as causas da morte de Luiz César, né? A dupla acusada de matar Carlos Antônio Alves Fernandes, de 27 anos, em janeiro do ano passado no bairro Caramuru, sentou no banco dos réus nesta quinta-feira. Eles teriam recebido ordem de outra pessoa para executar o rapaz. O julgamento de Igor Marins dos Santos e Cristiano César Ferreira Martins, pelo homicídio de Carlos Antônio Alves Fernandes, vulgo Tatá, ocorreu na tarde desta quinta-feira. O crime aconteceu em um bar situado na Rua Guaranis no dia 18 de janeiro de 2020, a mando de João Matheus Correia, conhecido como Teu. Esse caso ocorreu no bar Gigabyte e consta na denúncia que o Igor, juntamente com o Cristiano, a mando de um terceiro, teria feito disparos de arma de fogo contra a vítima, né, o que resultou na morte deles. Eles foram liberados depois que foram presos posteriormente, mas hoje já respondem um processo preso. João Matheus teria emprestado a arma de fogo utilizada por Igor no assassinato de Tatá. Durante o crime, Cristiano aguardou por Igor em uma motocicleta parada em uma rua paralela ao bar. Carlos foi surpreendido por Igor e atingido por 2 tiros no braço, um no ouvido, outro nas costas e um na testa, morrendo na hora. A ação foi filmada por câmeras de segurança do bar e da rua. Igor e Cristiano foram presos horas após o crime, porém foram libertados após o pagamento da fiança. A dupla responde por homicídio com 2 qualificadoras, motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. A defesa do Igor hoje, na verdade, ela é mais uma questão técnica, porque o Igor é réu confesso, ele confessou que foi o autor dos disparos. A defesa hoje vai tentar desconstituir as qualificadoras do crime. Então, hoje a nossa defesa é mais técnica do que uma negativa de autoria nesse aspecto. Eu espero que o corpo de jurados acompanhe com bastante atenção, não se iluda com alguns fatos que foram narrados e veiculados, né, e se atentem única e exclusivamente ao processo. A gente continua acompanhando os desdobramentos aí, né, a finalização desse julgamento e o resultado, né, a pena aplicada aos dois ainda vai ser divulgado. E a gente ainda nessa edição do NTV News fala aqui para vocês. A prova de vida para servidores inativos, aposentados e pensionistas e iniciados políticos que recebem pelo regime próprio de Previdência Social voltou a ser exigida nesta quinta-feira. O procedimento, que havia sido suspenso na pandemia, deve ser feito de acordo com o mês de nascimento.
Quem nasceu de janeiro a julho tem até 30 de setembro para fazer a prova de vida de 2020 e de 2021. Quem nasceu em agosto deve fazer a prova de vida de 2020 e 2021 de agosto a setembro. Os nascidos em setembro fazem o procedimento de 2020 e 2021 também em setembro. E quem nasceu de outubro a dezembro, a prova de vida de 2020 deve ser realizada de junho a final de setembro e de 2021, a partir do primeiro dia do mês de aniversário. A prova de vida deve ser feita na agência bancária onde a pessoa recebe o pagamento. O procedimento deve ser feito uma vez por ano. A seguir aqui no NTV News, emite alerta para a onda de frio e parte do dinheiro arrecadado com valor devido na declaração do imposto de renda vai para a doação. A massa de ar polar prevalece, por isso o frio intenso também na nossa região. Patos de Minas repetiu nesta quinta-feira a temperatura mínima mais fria registrada essa semana, 9 graus, conforme informou o professor de climatologia Adalberto Vieira. Mas com o vento, a sensação térmica é de frio mais intenso ainda. Quinta-feira fria em todo o estado. Para as regiões do Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro, o IMET também emitiu alerta para a onda de frio. A mínima ficou gelada nesta quinta-feira. O IMET apontou 8 graus, com máxima de 27 graus. Haja saúde, pois a amplitude térmica é de 19 graus. Por isso, reforço nos cuidados com a saúde, ainda mais com o tempo tão seco. E prepare-se, porque o frio deve continuar, né? A sexta-feira continua gelada. As temperaturas devem voltar a subir na próxima semana e uma onda de frio como essa, ou mais intensa do que essa, é esperada para o mês de agosto. O Conselho Municipal de Saúde realizou uma reunião extraordinária para receber o projeto de implantação da Santa Casa de Misericórdia em Patos de Minas. Diversos pontos do projeto foram discutidos para tirar dúvidas, esclarecendo de que maneira a nova unidade de saúde prestará os atendimentos. Os conselheiros foram informados que a gestão e ampliação será realizada pela Santa Casa, que atenderá aos 33 municípios da macro-região 100% SUS, no prédio do Centro Clínico, cedido pela FEPAM. Caberá ao município repassar os equipamentos existentes e já instalados no hospital de campanha. De acordo com o conselheiro estadual de saúde, Pedro Cunha, que também participou da reunião, o presidente da Santa Casa, Marco Antônio Nasser, afirmou que serão disponibilizados 70 leitos clínicos, 30 leitos de UTI adulto, 20 leitos de UTI neonatais, além de hemodiálise e maternidade. Os profissionais serão contratados pela Santa Casa, dando preferência aos trabalhadores que já atuam no hospital de campanha. E ainda, conforme Pedro Cunha, foi dito que os atendimentos terão início após a diminuição do número de pacientes da Covid-19 sendo encaminhados para uma área reservada. Outra informação recebida pelo Conselho é relacionada à documentação que, segundo foi informado, está em processo adiantado, com registro já confirmado no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Durante a reunião, o prefeito Falcão afirmou que a UPA deverá ser reformada e ampliada. Ainda segundo Pedro Cunha, outras ações precisam ser implementadas, como a ampliação do hospital regional, a retirada da casa da gestante de dentro da unidade e a transferência do hemocentro para um local mais apropriado, dando assim mais tranquilidade para os doadores e trabalhadores e liberando o atual prédio para o Hospital Regional Antônio Dias. O conselheiro ainda cita a implantação do SAMU regional, que regula e organiza a urgência e emergência e leva aporte financeiro para todos os hospitais da rede de urgência e emergência. Parte dos valores arrecadados pela Receita Federal com imposto devido na declaração do imposto de renda pode ajudar uma entidade beneficente. A legislação permite que 6% seja convertido em doação no momento da entrega na prestação de contas. Foram arrecadados 142 bilhões 106 milhões de reais em impostos e contribuições federais no mês de maio.
Descontada a inflação, o valor representa um aumento de 69,88% na comparação com o mesmo período de 2020. No acumulado do ano, a arrecadação chegou ao valor de 744,828 bilhões de reais, o que representa um acréscimo pelo índice de preços ao consumidor amplo de 21,17%. Esse incremento se deu também devido à questão de que, no início da pandemia 2020, a Receita prorrogou o vencimento de vários tributos para o final do ano. Ou seja, então esse incremento se deu também por isso. Como em 2021 não teve esse adiamento do pagamento dos impostos, então elevou o nível de arrecadação para cima. A gente não pode também desmerecer um pouco da retomada da economia. Em Patos de Minas, a expectativa era de receber até 31 de maio 32 mil declarações. Foram entregues 31.812, ou seja, 188 contribuintes deixaram de entregar a declaração dentro do prazo. Mas ainda há o número de declarações recebidas com atrasos. Até o momento, quase 1.000 declarações já foram entregues fora do prazo. Então já superou nossa expectativa de 32 mil declarações e, comparando com o ano passado, que tivemos quase 3 mil declarações atrasadas, se corresponder ao mesmo nível, ainda vamos receber fora do prazo mais 2.000 declarações até o ano que vem. Parte desse valor vai também para o Fundo da Criança e do Adolescente e o Fundo do Idoso, que no município vem adquirindo bons resultados. Em Patos de Minas, tanto o Fundo da Criança e Adolescente como do Idoso já tem um trabalho de destinação, de campanha, já há muitos anos. Esse trabalho, então a arrecadação aqui já é considerável. Em instantes, planejamento familiar não tem receita, mas a discussão entre o casal é fundamental. E catador de recicláveis continua em área invadida e tira do lixo o sustento. Nós já mostramos a história do Cássio aqui no NTV News e ele continua a ocupar um terreno na Fátima Porto, porque ainda não tem outra opção. No local, que alguns podem confundir com um lixão, na verdade são materiais recicláveis que ele junta para vender como meio de ter uma renda. O reciclador Cássio Marques da Silva tem 44 anos e há 7 vive nesse lote situado às margens da Avenida Fátima Porto. Eu vim para cá que eu tive um problema de saúde. Às vezes eu digo que eu sou um doente, não, eu sou uma pessoa aidética e eu não posso, continuar com a minha família. E eu, através do meu pai, finado pai, ele falou para mim: filho, o dia que você pegar esse trem, você arruma um cantinho para você viver, não fica junto com a família. E eu entendi ele e foi aonde eu vim embora para esse lugar. Cássio mora com a esposa e 6 cães em uma casinha improvisada. Ele obtém renda buscando por materiais recicláveis pelos bairros do alto da cidade. E a gente vive aqui em paz e eu vivo através dos meus carros, que é esse aqui, é o outro, de lá é 2 carros. E eu sou muito feliz de trabalhar com meus 2 carros do que eu estar passeando em outro, através de petróleo. Esses aqui não danificam, esses aqui é através da minha saúde, minhas forças que o Senhor Deus me dá. Os recicláveis entulhados chamam a atenção. E quem não vive nas redondezas acaba confundindo e pensando que o material se trata de lixo acumulado. É porque a frente sempre foi suja. E muitas pessoas falaram assim, que não via não. Mas aí depois que eu ampliei, abri a frente para poder o pessoal ver que eu sempre morei aqui nesse lugar, aí sim, foi apresentado e vi as pessoas assim conversar comigo, sabe? Às vezes trazer cesta básica, às vezes me ajudar, com todo prazer, porque a gente precisa assim de uma força dos irmãos deste mundo. Cássio é conhecido por aqueles que caminham pelo prolongamento da Avenida Fátima Porto. Durante a produção da reportagem, ele foi cumprimentado por pessoas que caminhavam por aqui. São todos meus irmãos, aqueles que eu cumprimento, eles também me cumprimentam. E eu tenho muito respeito a eles e eles também têm a mim. E eu quero ter muito mais a eles para poder nós continuar nossa caminhada. Com o auxílio da Prefeitura, nos próximos dias, parte dos materiais trazidos ao lote por Cássio serão removidos. Nós vamos ampliar essa frente limpa e eu quero, plantar muitas maravilhas aqui para meus irmãos que fazem caminhada aqui, quando passar, ver um lugar
maravilhoso, lindo. Além da reciclagem, Cássio também recebe diversas doações. E mesmo vivendo nessa condição, sente gratidão pelo que já conseguiu e até nomeou o local como Ranchinho da Paz. Patos de Minas, cidade maravilhosa, e todo mundo inteiro, Nosso Senhor Deus é dono de tudo, uma mensagem. Eu amo o cidadão do bem, eu sou irmão de todos, como vocês são meus irmãos, todos vocês. Que o Senhor Deus continue abençoando a nós todos, tirar esse mal que chegou, tá para ir embora, porque o Senhor Deus está quebrando esse mal e vai levar. Para nós continuar a caminhar nossa caminhada aqui em paz, com saúde, sabedoria, com honra e glória. Não há receita pronta quando o assunto é família, mas o planejamento é sempre importante. E quando a gente fala em planejar, não é apenas sobre evitar filhos e quando tê-los, a quantidade, intervalo e outras questões mais. O assunto foi tema de discussão nesta quarta-feira no Espaço Feminino da NTV. E a gente fala mais agora e mostra a decisão de algumas famílias. Ter ou quantos ter, quando e o melhor momento para ter filhos faz parte do chamado planejamento familiar. Traz mais segurança para o casal que tem a oportunidade para se preparar em vários aspectos. É importantíssimo o planejamento, né? Hoje em dia os casais têm feito também o planejamento financeiro, né? Quando eles pretendem ter filhos, tá certo? E você poder oferecer para as pessoas o momento dela estar engravidando, o momento que ela está naquela melhor condição dela, para estar evitando uma gestação não desejada, né? E os pais devem ficar atentos com o intervalo entre as gestações. Se ela tem uma gestação muito próxima, né, a primeira coisa que ela tem que fazer, ela tem que parar a amamentação, né? Aí já vai ter prejuízo para aquela criança, que muitas vezes pode ter intolerância a outros leites e começa, né, esse aparecimento de outros problemas. E também dela, né, que o corpo dela também está se recuperando daquela gravidez anterior ainda, então ela pode sentir muito. Então, ela tem que ter um cuidado todo especial com a alimentação, né, com o dia a dia dela, para que ela saia bem dessa situação. Como a gente já falou, não é proibido você ter gestações próximas, não existe uma receita para isso. Mas o ideal, né, que seria entre 2 e 3 anos a gestação da outra. A Milene e o Danilo planejaram a chegada dos filhos, só não esperavam que a Mariana viesse mais rápida. A diferença dela para o irmão é de apenas 1 ano e 6 meses. Os dois juntos eu acho que vão ser companheiros um do outro, né? Acho que vão ajudar hoje com as famílias reduzidas, famílias pequenas, né? Eu acredito que a companhia é o que vale muito. Em segundo lugar, claro, não posso negar, são o aproveitamento, né? Quando um pai, uma mãe espera muito tempo, ele acaba desfazendo de tudo. E eu não desfiz de nada, né? Eu ainda estava usando muita coisa quando a Mariana chegou, quando eu engravidei, na verdade, da Mariana. Então, assim, já ficou tudo planejado para poder aproveitar para ela. E haja energia para dar conta de tantas demandas. Nossa equipe acompanhou parte da rotina e até os sustos. E apesar da queda feia, está tudo bem com o Matheus, viu? Às vezes um quer o colo, o outro tá no colo no mesmo tempo e não tem ninguém. Às vezes eu estou sozinha, às vezes vou pro trabalho e me ligam que um tá chorando, que o outro tá querendo alguma coisa. Então, assim, são aquelas coisas de rotina do dia a dia. O Matheus está numa fase de muitas birras, muito ciúme devido à chegada da Mariana. Então, assim, a gente vai tentando levar isso daí, mas fácil não é. O Dr. Ézio diz que a indicação é que a gravidez ocorra entre 18 e 35 anos, mas se for após essa idade, é preciso alguns cuidados. Desde que ela engravide bem, acima dos 35 anos, ela seja bem de saúde, com as taxas de glicose, com pressão arterial, peso, que ela não esteja acima do peso, né? Porque também foi um fator de risco importante, certo? Na gestação, tem tudo para dar certo. Tá? A Lília e o marido Carlos haviam decidido antes que ficariam só com o João Vitor, que hoje tem 10 anos, mas mudaram de ideia. A cabeleireira tem 39 anos e está à espera da Maria Júlia, que está prestes a nascer, mas antes de engravidar, fez todo o planejamento. O esposo também foi procurar fazer tudo que tinha que fazer, eu fui também, e o médico falou que estava tudo tranquilo, então a gente, dessa vez também, foi tudo bem planejado, tudo bem organizado, porque não é fácil, né, Ludmila? Fora que eu já tenho 39 anos,
e a gente ficou com medo, se poderia, se não poderia engravidar, se teria algum risco, tanto para mim quanto para o bebê. Mas graças a Deus deu tudo certo, eu estava super bem de saúde. Sobre a quantidade de filhos, as famílias têm preferido menos. Um estudo do Fundo de População das Nações Unidas mostra que na década de 60 no Brasil era uma média de 6 filhos por mulher. Em 2019, caiu para 1,77. E hoje tem decidido a ter menos filhos mesmo, 2 no máximo. Realmente, quando a paciente resolve ter 3, 4 filhos, né, é coisa assim que isso não, né, a gente não vê isso com muita frequência mesmo, não. Mas a Gabriela preferiu ter 3. A Manuela tem 9 anos, o Matheus 3 e a Melina 7 meses. Desafio triplicado. Eu me cobro muito, sabe? Nossa, tô falha na mais velha, eu tô falha no mais novo. Isso pra mim, né, o meu pessoal pesa muito. E assim, são atividades diferentes, como as idades são diferentes, eu não consigo hoje pôr os 2 na natação no mesmo horário, né? Porque a diferença de idade é muito grande. Horário de escola, um acaba 1 hora, o outro acaba outra hora. Se eu não me vejo sem eles. Família é tudo de bom, né? Planejamento é família, né? Que bom que existe. Daqui a pouco, aqui no NTV News, tem a análise da notícia. A gente atualiza os números da Covid-19 em Patos de Minas e aulas presenciais são autorizadas na Onda Vermelha, em Minas Gerais. Em julho, a Medic Mais está com o mês do check-up, com condição especial para todos os exames. Coloque a sua saúde em dia com os profissionais da Medic Mais. Você pode até escolher a melhor roupa, arrumar seu cabelo e ser um romântico anônimo. Mas Deus me livre não cuidar da sua saúde, né? E nesse momento nunca se falou tanto em saúde como agora. E se é saúde, é Medic Mais. Na Clínica Medic Mais você tem médicos, dentista, laboratório, exames do coração, exames de imagem e estética. Aqui você não precisa se preocupar. Saúde acessível que cabe no seu bolso e tudo em um só lugar. Exatamente, Marcão. A Medic Mais está em todo o Brasil, levando para você e sua família um atendimento humanizado e personalizado. Isso você pode confiar. As clínicas Medic Mais contam com profissionais altamente capacitados para lhe receber, além de uma estrutura completa para o seu tratamento. De norte a sul, de leste a oeste, sempre tem uma clínica Medic Mais perto de você e da sua família. Não espere mais em filas. Vem para Medic Mais, a clínica da minha e da sua família. A gente mostrou no início do NTV News o julgamento, né, de 2 acusados aí de um assassinato, de envolvimento em um assassinato ocorrido no ano passado em um estabelecimento comercial no bairro Caramuru, em Patos de Minas. E a gente ficou devendo aí o resultado desse julgamento feito agora, né, agora à tarde, início da tarde, início da noite, no fórum aqui em Patos de Minas. E vamos aos resultados então. Foram julgados Igor Marins dos Santos e Cristiano César Ferreira Martins. O Igor ele foi condenado a 6 anos e o Cristiano a 5 anos de prisão. O Igor por homicídio simples e o Cristiano também por homicídio simples com reconhecimento de participação de menor importância, de acordo com o que foi aí determinado, né? De acordo com a decisão aí dada pelo Tribunal do Júri nessa quinta-feira em Patos de Minas. O mapa do Minas Consciente não muda para a próxima semana, mas agora as aulas presenciais serão autorizadas na Onda Vermelha. E nas demais fases do plano, outras séries da rede estadual de educação também retornam no próximo dia 12. Nada de mudança no Minas Consciente na próxima semana. 12 das 14 macro-regiões permanecem na Onda Vermelha. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, a incidência da Covid-19 reduziu 9% na última semana. Já o número de solicitações de internações caiu quase 23%. Nestas condições, o governo decidiu a volta das aulas presenciais também na Onda Vermelha, desde que o cenário não seja desfavorável. A retomada depende também da decisão de cada município e é gradual, na Onda Vermelha, para alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Recebemos agora, ao longo da manhã, a sinalização também de uma forte recomendação do Ministério Público de que todo o estado de Minas Gerais tenha suas escolas abertas. Vai ser muito importante
para os prefeitos receberem essa orientação da Secretaria de Estado de Educação, porque a gente tem certeza de que isso vai dar força. É uma abertura, uma retomada extremamente segura. Não há autorização de qualquer escola da rede estadual de ensino de abertura se não cumprir o checklist já preparado pela grande maioria das escolas. Também foi autorizado o retorno dos alunos do 9º ano do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio nas cidades que estão nas ondas verde e vermelha. Mas a volta às atividades presenciais continua opcional. Nossa educação no estado de Minas Gerais segue sendo em formato híbrido, segue sendo opcional às famílias. Nós seguimos utilizando o plano de estudos tutorado na rede estadual de ensino como obrigatório, né? É fundamental que mesmo aqueles estudantes que estão presencialmente sigam realizando as atividades do nosso PET, do nosso já conhecido PET. Então vamos à análise da notícia aqui no NTV News, nesta quinta-feira, com a jornalista Ludmila Bahia, dividindo tela comigo, abrindo com essa informação aí, com essa classificação, reclassificação, né, de ondas em a maioria das regiões mantendo aí na onda vermelha, né, algumas com uma gravidade maior, mas a gente tem o estado naquela situação de onda vermelha, naquela situação em que desde a semana passada a gente vem acompanhando. Patos de Minas permanece aí na onda vermelha, macro-região. A micro até então na amarela, a definição disso deve sair de hoje para amanhã, que o estado faz isso. E aí, Ludmila, o que a gente pode dizer? Até porque com essa decisão aí do boletim, desse dado, né, nessa tarde de hoje, pelo Comitê Epidemiológico, pelo Comitê Covid-19 do Estado, as aulas, confirmando, né, o que a gente já tinha visto aí na semana anterior, as aulas poderão ser aí iniciadas também nas regiões que estão vermelhas, ou seja, na maioria do estado de Minas Gerais. Boa noite. Olá, Odair, boa noite. Boa noite para todo mundo que está conosco a partir deste momento aqui na análise da notícia no NTV News. Pois é, Odair, foi uma decisão comunicada pelo governo do estado de Minas Gerais nesta quinta-feira sobre a volta às aulas também para a onda vermelha dentro das fases do Plano Minas Consciente, ou seja, só não vai poder retomar as aulas quando estiver na fase mais restritiva do plano, que é a roxa, mas a gente viu ela implementada em apenas um dado e restrito momento nessa pandemia. A gente vê o governo flexibilizando cada vez mais as determinações dentro dessas ondas, mas com relação à educação, houve até uma cobrança por parte do Ministério Público que queria saber qual era a movimentação que o governo estava fazendo para que houvesse essa reabertura das escolas para os estudantes. E veio a resposta nesta quinta-feira. E hoje também houve o próprio questionamento do Ministério Público perguntando para o governo, e aí, como é que vai ser essa situação, já que vocês afirmam que a situação epidemiológica do estado tem melhorado. Portanto, essa decisão... Então, Odair, 800 cidades mineiras podem retomar as aulas presenciais, estando na onda vermelha a maioria, outras aí na amarela, e a gente sabe que somente uma macro-região, que é a leste do sul, está na onda vermelha, com esse cenário caracterizado como uma subcategoria dentro da vermelha, com cenário desfavorável, que não vai poder retomar as aulas. Então, leste do sul tem as aulas, por enquanto, suspensas até que saiam desse cenário desfavorável classificado pelo Comitê Extraordinário Covid-19 do Governo do Estado de Minas Gerais. Os professores que ainda não voltaram às atividades, portanto, recomeçam na próxima segunda-feira e os alunos retornam às aulas, e aí uma escolha entre os pais e os estudantes no próximo dia 11, como a secretária, no próximo dia 12, como a secretária disse, poderá escolher entre os dois sistemas, porque vai continuar o sistema híbrido, vai continuar também o sistema remoto, e agora com o presencial sendo disponibilizado. Ludmila, já que você está falando aí dessa reclassificação e também
flexibilização aí na retomada das aulas em meio à pandemia. A gente vai falar também dos números, né? Boletim epidemiológico de Patos de Minas desta quinta-feira, confirmando aí mais 25 novos casos em relação ao boletim de ontem, né? Nós temos aí os hospitais públicos, Hospital de Campanha e Agarrad, que juntos têm 11 pacientes em leitos clínicos, 10 são residentes de Patos de Minas e 24 pacientes em leitos de UTIs. Desses, 11 são moradores do município. Não foi possível informar hoje, né, de acordo com a Prefeitura, a ocupação geral, né, de leitos, já que 2 dos hospitais particulares não teriam repassado os dados. Então a gente começa o mês de julho sem óbitos registrados neste boletim aí, né, Ludmila? E há naquele compasse de espera para saber se é uma questão de registro ou se realmente, felizmente, não tivemos mortes, porque é um registro com muita frequência nos boletins epidemiológicos de Patos de Minas. Infelizmente, a gente percebe que há um recuo, há uma descendência, há uma diminuição na taxa de infecção, mas com relação à letalidade, a gente percebe que é frequente que ela não tenha perdido força. Tomara que a gente tenha um movimento diferente a partir deste mês que começa hoje. A taxa média de novos casos, que é um índice que preocupa no boletim, ele foi mantido. Ontem, pouco mais de 28, quase 28,5%. Hoje, nesta quinta-feira, também. A gente tem um número menor de casos nesta quinta-feira confirmados, testados positivos para a Covid, do que no boletim de ontem. A gente também aí tem, pelos números, um cenário melhor com relação a casos ativos. É aquela incerteza, a inconstância da pandemia que tem que deixar todos sempre em alertas e com os cuidados devidos e necessários para que a gente continue só falando que está caindo, que vai cair, que a tendência é de uma queda cada vez mais progressiva. É isso que a gente quer ouvir, precisa ouvir, merece ouvir. Então, que todos nós façamos a nossa parte para que esses números também continuem em queda. Daí. Mas a gente tem aí, mesmo sem os hospitais particulares, porque ontem, se a gente tem aí um total de 16 pessoas internadas em UTI, em terapia intensiva em Patos de Minas, hoje a gente tem 11. Faltam os números dos hospitais particulares, são 3 que contabilize, que incide, então a gente não sabe se mudou, se alterou. A gente torce para que sim, que haja uma diminuição de internados, tanto em leitos clínicos, quanto, com certeza, em leito de terapia intensiva. E a gente espera que amanhã esses dados sejam informados, porque a gente sabe que informação é vital até para que tomemos e saibamos o que fazer ainda mais nesse momento cercado ainda de incertezas quando se fala de Covid-19. Mas a expectativa é que o mês de julho possa ser melhor, né, Ludmila? Até porque junho a gente não teve aí um alívio, por exemplo, no número de óbitos. Ontem a gente falou disso aqui, foram 28, né, óbitos em 30 dias. Número alto, né? Não tão alto quanto no pico lá em abril, mas um número alto. Então, esperamos que julho seja assim como hoje, né, sem registro de óbitos, que a gente possa caminhar, até devido à questão da imunização aí dos grupos mais maduros, né, os grupos aí, nós já estamos aí na faixa de 53 anos, até por isso que a gente possa ter menos registros de óbitos, de mortes, que é a expectativa de todos, né? Exatamente, é isso que se espera e é isso que o governo disse hoje até na coletiva de imprensa em que participou a secretária de Educação, Júlia Santana, porque é um movimento também coordenado e conjunto entre vários membros do governo, porque não adianta só a saúde agir, é preciso que todo mundo haja também nesse movimento coordenado que a gente sempre fala aqui, em busca que vão surtir em efeito positivo para a sociedade. E essa é exatamente a expectativa do governo de Minas Gerais, que esses números continuem em queda. Dessa forma que o governo tem trabalhado e efetivado as ações até para determinar uma volta às aulas num período em que o semestre letivo estaria quase se encerrando, mesmo com a volta atrasada na rede estadual de ensino, porque senão poderia deixar para depois. Então a expectativa é de um cenário melhorado, se houver também colaboração de todos e, claro, sem esquecer que a coordenação por parte dos gestores, ela é fundamental.
Vamos fazer uma parada rápida então, Ludmila. Você continua comigo já já. Daqui a pouco aqui no NTV News, grupo de voluntários de Patos de Minas cria grupo de escuta e exame toxicológico passa a ser cobrado de motoristas. A partir desta quinta-feira será exigido do motorista com CNH, C, D e E, com vencimento entre março e junho, o exame toxicológico. Quem não apresentar vai receber multa salgada. A fiscalização do exame toxicológico para os motoristas nas categorias C, D e E, com vencimento entre os meses de março a junho de 2021, teve início. A multa para os inadimplentes, ou aqueles motoristas cujo exame esteja vencido, é de R$ 1.467,35. Os motoristas dependem do que fazem, né? É uma profissão. E muitos querem agilizar, querem ganhar mais, querem trabalhar dia e noite. E a gente sabe que para você manter esse dia a dia, a noite, essa correria, muitos vão, né, buscar entorpecentes e tal para poder se manter, né, acordado e tal. Mas assim, é algo que hoje em dia não funciona, entendeu? Hoje o negócio é você pegar, você ter o teu tempo de descanso, a lei tá aí, né? Parada, roda 4 horas, para meia, o tempo de descanso, né? No mínimo 8 horas. Então eu acho que ele é essencial. Conhecido como exame toxicológico de larga escala, o teste detecta o uso de drogas nos últimos 90 dias e deve ser realizado a cada 2 anos e 6 meses por motoristas com menos de 70 anos a partir da data de renovação da carteira. Os habilitados nas categorias C, D e E, independente de exercerem atividade remunerada ou não, que tenham essa anotação no verso da carteira, que é o símbolo AR, eles devem realizar esse exame a cada 2 anos e meio. Esse exame, infelizmente, não estava tendo um bloqueio na carteira, mas a partir de agora, as carteiras de habilitação que estejam com esse exame vencido passarão a ter um bloqueio, né? E aqueles que passarem a realizar o exame, a própria clínica credenciada para realizar esse exame vai inserir essa informação no RENASH, que é o Registro Nacional das Carteiras Nacionais de Habilitação. A renovação da CNH ocorre de 10 em 10 anos e o exame toxicológico em 1/4 desse período. Para não perder o prazo, uma sugestão é instalar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito, que monitora o prazo do vencimento. O meu exame está sempre certo, né? Até foi renovada, a minha carteira foi renovada ano passado e eu tenho até o ano que vem para renovar o exame toxicológico, né? Para mim é bom, é uma segurança. Até perante a lei, né? Se está tudo em dia, você está tranquilo, entendeu? Você está na lei, beleza. Ô Ludmila, medida que ficou suspensa por um tempo entre os caminhoneiros, entre alguns caminhoneiros ou muitos caminhoneiros, ela gera uma certa resistência, né? E é motivo de reclamação, mas que volta a ser exigida aí, volta a ser aí a partir de hoje, então, quinta-feira, a ser cobrada aí, e a multa, como a própria cabeça disse aí, é realmente muito salgada, né? É uma multa pesada. A medida faz parte das mudanças do Código Brasileiro de Trânsito, é obrigatória, prevê multa pesada, como bem disse aí o delegado, perda do direito de dirigir, além de somar pontos na carteira e outras problemáticas a mais, muita dor de cabeça que pode ser evitada. Agora a gente sabe que é um exame válido, até porque bem disse aí o motorista, né, o caminhoneiro, tem essa circunstância toda e é uma realidade instalada. Então, é uma forma de tentar controlar esse problema, a existência desse problema com a legalidade, é essa exigência pelo Código Brasileiro de Trânsito. Então, uma segurança para o motorista e também para o caminhoneiro e para os outros motoristas que trafegam na rodovia, que tem também que ter essa mesma responsabilidade. Mas a gente sabe muitas vezes que o caminhoneiro aí
têm uma lida, uma rotina extremamente puxada. E é aquela questão, né, Ludmila? Tem a ver com uma segurança e tem a ver também com uma certa irresponsabilidade por parte de alguns, né? Até porque a gente já viu registros aí de acidentes, a gente já acompanhou situações que podem, e em algumas delas até estavam ligadas aí ao uso de substâncias, né? Pois é, existe essa combinação perigosa de forçar, ficar mais tempo na estrada para chegar mais brevemente ao destino, para que haja aí outro carregamento quando parte-se de um motorista que não está ligado a nenhuma empresa. Então, esses cuidados, eles são válidos, são importantes e são agora cobrados. É ficar de olho no calendário, se tiver vencido esse exame, procurar logo marcar, agendar o exame para que não tenha nenhum tipo de problema. Muito bem. Dimino, vamos falar de uma iniciativa bacana. Olha só, voluntários de Patos de Minas, eles se uniram para ouvir as pessoas em meio a tantos dilemas, né, deflagrados aí nessa pandemia. Quem quiser pode, inclusive, ligar, né, para alguns telefones e, a partir da ligação, a pessoa que está do outro lado dará aí o prosseguimento na necessidade de cada um. A sala de escuta foi criada com o intuito de ajudar pessoas de Patos de Minas e região que necessitam ser ouvidas neste momento complicado que a pandemia da Covid-19 desencadeou. Por causa da preocupação com muitas pessoas que foram afetadas pelo Covid e pessoas que até foram a óbito, famílias ficaram enlutadas, um sofrimento muito grande e por isso a preocupação dessas pessoas terem onde poder desabafar, falar da sua dor, do seu sofrimento. Aí eu tive a ideia de criar uma sala. Entrei em contato com a Cleide, com o prefeito, com o pessoal, o pastor Cláudio, com as igrejas, para assim podermos dar esse suporte que as pessoas pudessem se dirigir. Qualquer pessoa que quiser desabafar, que precisa ser ouvida, que quer ser escutada, aqui é o lugar. Na sexta-feira, do meio-dia às 8 horas da noite, pelos telefones DDD 34 3823 0313, tem também o telefone 3823 0379 e o 3823 0390. Voluntários poderão atender e ouvir pessoas e, de acordo com a vontade e necessidade da pessoa, ela será encaminhada para conselhos ou acompanhamento psicológico. Não precisa agendar. A gente sempre vai ter um voluntário aqui de meio-dia até às 20 horas, de segunda a sexta-feira. Então, a pessoa que tiver essa necessidade, está querendo desabafar, está angustiado, está nervoso com toda a situação, ele pode estar ligando e nós estaremos atendendo, escutando essa pessoa e tentando acolher dentro das suas necessidades. Então, se você está com o peito apertado, sentindo que você está assim, muito triste, muito angustiado, que não tem saída para você, se sentindo num túnel escuro, liga para nós estamos aqui para te acolher, para te ouvir. Se for necessário, te orientaremos. Se for um caso de um psicólogo, encaminharemos, de um assistente social, encaminharemos. O importante é que você saiba que nós estamos aqui para te ouvir, para te acolher da forma mais humanizada possível. A união de religiões, de forças, de voluntários fez com que o projeto pudesse ser colocado em prática. Agora, a missão é ajudar todos aqueles que precisam. Esse projeto ele tem influenciado outras sociedades, outras cidades, outras comunidades, e é com muito carinho que a gente abraça essa proposta e oferece para Patos e região esse atendimento humanizado, como Dom Cláudio disse desde o início, né, uma ação humanizada, uma ação de acolhimento. Então a gente procura atender as pessoas, levando para a nossa comunidade o aconchego, o acolhimento para amenizar o impacto do Covid. Então nós estamos aqui prontos para atendê-los e liguem, por favor, se necessário for. Até porque, né, Ludmila, nós, seres humanos, somos muito complexos e durante a vida a gente precisa de apoio, né?
Imagina em meio a uma pandemia quem já tem uma dificuldade maior de se expressar, de se relacionar, e às vezes está passando por uma situação que ser ouvido já seria aí meio caminho andado para uma melhora, né? Certamente, daí uma vez eu ouvi de uma pessoa dizendo que a gente não precisa de outra pessoa até para resolvermos os próprios problemas. Naquela época eu discordei e continuo a discordar hoje, porque saber que existe o próximo e a gente tem nessa pessoa um esteio, um apoio, uma visão que às vezes está tão difícil, uma solução tão difícil de encontrar, e a partir de uma conversa de até uma pessoa que está de fora e consegue enxergar melhor tudo o que está acontecendo, fica menos doloroso, menos sofrido ou mais fácil encontrar uma saída. E que bom saber que existem pessoas aí de diversos nichos prontas e criando projetos tão importantes assim. A pessoa imagina só, a pessoa liga e fala, olha, estou nessas condições, quero isso, preciso disso. Então é muito bom saber e ter essas condições tão próximas a nós também. É verdade. Ludmila, para finalizar, a gente vem acompanhado aí ao longo dessas semanas, né, de várias semanas, dessa também, o jornalismo da NTV tem acompanhado as vacinações, né, as imunizações aí, que chegou por faixa etária, a gente até citou hoje, 53 anos, foi o último. Nessa quarta tivemos aí puérperas também se vacinando. O calendário para amanhã não temos vacinação, só para o fim de semana e aí para a segunda dose, inclusive, né? Daí, pois é, aquela questão que o governo do estado fala, olha, chega a vacina, a gente entrega imediatamente aos municípios. Na prática, a gente já tinha visto que não estava acontecendo, então Patos de Minas não vacina nesta sexta-feira porque não tem dose na geladeira. Só volta a vacinação no sábado com a aplicação da Janssen aí, e a gente sabe que tem essa dose disponível, que de repente poderia até antecipar um pouquinho esse calendário aí, já disponibilizar para esse público. Então essa dose é para o público específico aí de trabalhadores da limpeza pública, dose de reforço, caminhoneiros, enfim, mas falta vacina para ampliar e aí acelerar esse processo. Não que o governo do estado não tenha recebido, porque recebeu. Hoje foram 112.230 doses da Pfizer pela manhã e ontem o governo do estado de Minas Gerais recebeu do Ministério da Saúde mais 624.500 doses da AstraZeneca. Então esse processo aí, ou a falta do processo de agilização de entrega, atrapalha sim a aplicação lá na ponta. É o que acontece nesta sexta-feira em Patos de Minas. Tem dose, mas aí a prefeitura preferiu esperar aplicar sábado, ao invés de adiantar para sexta-feira, nesse público que a gente já informou, e volta a aplicação por faixa etária só na semana que vem. Esse rito aí que a gente não entende muito bem se tem vacina, tá no estoque, tá na geladeira, porque não antecipa, não provoca aí uma agilização de todo esse processo, enquanto tem muita gente desesperado, esperando, angustiado por essa dose de esperança. Não dá para entender essa logística do Estado, né, que já deveria ser agilizada. Nós já estamos vacinando já há um tempo e a impressão que dá é que ainda estamos tentando entender como é que a gente vai fazer tudo isso. Quer dizer, o Estado deveria já tá com tudo pronto para agilizar, chegou, já encaminhou e infelizmente a gente continua aí dessa maneira lenta, né? Exatamente, infelizmente, por parte do Estado, enquanto isso o município poderia antecipar aí para sexta-feira, porque deve receber essas doses. A gente espera que amanhã, para que aí no sábado e domingo imunizassem outros públicos aí por faixa etária ou por prioridade, conforme a escolha e determinação do município, por meio de orientação do Estado, do Ministério da Saúde, mas é preciso que os gestores conversem melhor e haja essa agilização por ambas as partes, município e Estado, viu, Odair? É isso, Ludmila. Amanhã a gente se encontra novamente aqui com muito mais informações, ok? Certamente, Odair. Obrigada a todos pela audiência, pela companhia, e amanhã a gente se vê. Beijo, saúde. Tchau, tchau.
Obrigado, Ludmila. Outras notícias, você acessa o portal patujá.com.br. O NTV News você já sabe, né? Amanhã às 19 horas a gente se encontra aqui nesse mesmo canal, no NTV 8.1. Até lá, boa noite.